Bom, eu tô super otimista, acho que o Flamengo tem tudo para conquistar o primeiro brasileiro tetracampeão, ser o Flamengo. Curiosidade, né? São 4 brasileiros tricampeões, aí Grêmio, Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Daí mole pra nós. Mole pra nós. Pra mim, o Flamengo é o favorito, mas assim, mas eu tenho o pé um pouquinho mais no chão. Fazendo a análise rápida do grupo, né? Que isso, que ressalva é essa, cara? A gente vai enfrentar Bolívia, Milionários e Palestinos. Se a gente olhar só os adversários, tecnicamente, financeiramente, estrutura, história dentro da competição, inclusive o Flamengo é o clube com o maior aproveitamento da história da Libertadores, 60%. Como é que você vê esses últimos anos transformaram o Flamengo numa máquina? Obrigado, Bandeira. E esses 3 times, se a gente analisar, não tem nenhuma condição no campo de enfrentar o Flamengo. Mas assim, como você bem pontuou, nosso maior adversário é a logística, né? E a altitude. Vamos fazer uma análise rápida do grupo? Bom, Bolívar hoje é o principal time lá do Campeonato Boliviano, o que não é grande coisa. Lidera a competição com 13 pontos, 4 vitórias, um empate e uma derrota. O último campeão do torneio Apertura foi o Bolívar, né? Foi. O Bolívar faz parte do Grupo City desde 2021, então começa um certo investimentozinho ali dentro, daqui a pouco pode começar a dar trabalho, mas ainda está longe disso. Quando a gente vai falar de Milionários, cara, 15º no Campeonato Colombiano. Palestino, o campeonato começou agora, 4, 5 rodadas, mas assim, vendo a pré-Libertadores é um time sofrível. O Flamengo tem que vencer os 2 jogos e, de preferência, fazendo saldo. Mas qual é o problema aí? Mais do que os adversários, para mim, é o calendário. A gente estava analisando mais cedo o calendário do Flamengo, né? E a partir da final do Carioca, antecipada aí para 30 de março, né? Por conta da estreia da Libertadores em 2 de abril, o Flamengo vai fazer 16 jogos oficiais em 59 dias. Ou seja, tem um intervalo aí de 3 dias e meio de descanso e de viagem de um jogo para outro, o que deixa bem claro uma questão que a gente já vem discutindo há tempos aqui na mesa. O resultado e o desempenho no Carioca foi acima do esperado? O Tite surpreendeu, mudou completamente o ambiente. Para mim, acabou a questão de vácuo de poder que existia e retransformou o Flamengo numa máquina. Mas temos um problema aí. Eu acho que a gente falou muito disso. Ele mexeu pouco no time, variou pouco o time, principalmente do meio defensivo para trás. E aí, naturalmente, analisando essa quantidade de dias e quantidade de jogos, uma média de descanso muito pequena, a gente vai ter muito sofrimento em relação à variação de jogo. Por quê? Será que esses jogadores vão estar fisicamente, mentalmente, tecnicamente, no mesmo nível dos que estão hoje jogando com mais frequência? Acho que não. A gente vai ter problema de ritmo de jogo e entrosamento com certeza. E aí, olhando rapidamente a tabela, a gente vai pegar o Nova Iguaçu no dia 30 de março, onde a expectativa para o Rio é que haja até um temporal, né? Uma chuva forte, então, um campo pesado. Creio que o Flamengo já deve jogar com bastante jogadores modificados, deve ser um time misto, porque no dia 2 de abril a gente tem que estar na Colômbia. Ainda não tem um martelo batido se vai ser no estádio do Milionários, que parece que ia ter um evento lá. Talvez nem jogue na altitude, não sei se já foi confirmado, se estava em aberto. Bom, pode ser até um cenário melhor. Mas o Milionários não ganha em casa 3 rodadas. A última vez que eles ganharam foi em 7 de fevereiro desse ano. Engraçado que o jogador do Bolívar estava comemorando que vai jogar contra a gente. Quer viajar para o Rio de Janeiro, curtir a cidade. Ferezinha. Jogar contra o Flamengo, vai aparecer, né? Exato. Então a gente pega o Milionários no dia 2, depois a gente já volta para a final. O jogo realmente que decide o campeonato, se o Flamengo não matar no próximo sábado. Joga 6 de abril, já joga de novo contra o Palestino no dia 10 de abril e dia 13 vai para Goiás estrear no Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Aí tudo bem. A gente tem já o desfalque do Pulgar, é um sinal de alerta, já teve um jogador com alguma lesão muscular, é bíceps, mas é uma lesão muscular, não deve jogar contra o Nova Iguaçu, talvez o Flamengo coloque ele contra os Milionários ou como opção no banco para tê-lo recuperado 100%, a gente ainda não sabe. Mas começa o alerta, porque os desfalques vão começar a aparecer. Depois a gente entra numa fase mais complicada aí, de jogos, onde o Flamengo pega o São Paulo no Rio, e na quarta-feira, dia 17 de abril, e na quarta-feira, dia 20, no sábado, 20 de abril, pega o Palmeiras em São Paulo. São times que estão disputando a Libertadores, provavelmente vão passar o mesmo problema que a gente poupar. Se a gente olhar elenco, o Flamengo tem mais condições, mais qualidade que esses times, mas eu não sei se o Palmeiras e o São Paulo rodaram melhor o elenco do que o Flamengo. Então, deixa eu falar uma coisa com você, Andrezão. Eu acho que esse é o ponto, tá? Porque quando o Tite veio, a primeira coisa que ele falou assim, eu vou ajustar a defesa. Porque do meio pra frente, esse time sabe fazer gol. E realmente, né? Era o nosso calcanhar de Aquiles. Cara, o que ele se predispôs a fazer, ele fez, né? Ele veio com aquela imagem de ser o retranqueiro, né? Mas eu acho que isso foi na primeira passagem dele no Corinthians, né?
E na segunda passagem ele já veio diferente, né? Então, assim, um técnico que ele vem cada vez mais evoluindo. Para mim, hoje é o melhor técnico do cenário brasileiro. Júnior, que não me escute, que ele foi um dos que defendeu aqui e eu execrei o Tite, que hoje eu tô aqui, cara. Sim. Que eu acho que eu não consigo ver um cara igual. Até o dinizismo aí, né, que estavam falando todos, já tá entrando no titismo aí, que o Diniz tá morando no bolso do Tite há muito tempo. Cara, Parreira em 94 fez a mesma coisa, ajustou a defesa e deixou o Bebeto e o Romário jogarem. E deu no que deu, né, cara? A gente teve jogos apertados, mas o Brasil dificilmente tomava gol. Eu falei isso no início, né, que a gente teria um estadual talvez o mais importante da história, né, justamente por isso, que nós temos ainda 10 dias antes de jogar contra a Laranja Mecânica de Nova Iguaçu, poderoso, Nova Iguaçu, que hoje, ao meu ver, é o adversário mais forte do Rio de Janeiro. É o vice-campeão. Exatamente, para mim é o time que está mais bem arrumado aí, né? A gente viu aí o que ele fez. Jogou 3 vezes com o Vasco, ganhou 2 e só não ganhou outra porque o Carlinhos cansou de perder gol. Carlinhos não estava num dia inspirado. O time está extremamente acertado. Mas está muito azeitadinho, tudo direitinho. Mas acredito que não seja dificuldade para o Flamengo passar. E aí, depois desses 10 dias, a gente começa com essa maratona que você acabou de falar. Eu acho que hoje começa a fazer mais sentido na cabeça do torcedor o que o Tite fez nas contratações pontuais. Mas tem muito volante? A gente falou muito isso, né? Tem muito volante. Ele trouxe um lateral muito bom. O Flamengo trouxe um lateral muito bom para substituir o Felipe Luiz, né? Então a gente já tinha o Ayrton Lucas, que é um lateral de regular para bom, tanto que hoje é seleção. Que hoje é a seleção brasileira. A gente fala muito, mas está lá porque não tem outro. Mas não tem outro por quê? Porque tem baixa qualidade. Então, perto do que tem de melhor, exato, ele é o topo hoje. Tem o Vinha, que dispensa comentários, a cada partida ele vem se colocando mais à disposição para ser o titular da posição. Acho que vai ser uma briga saudável ali, acho que vai ser a melhor briga que tem. Na direita a gente tem o Varela, que, cara, para mim, surpreendeu positivamente, cada vez mais seguro, dá muita consistência na defesa, né? Eu acho que é uma posição carente, onde a gente precisa de um lateral direito. Esse é um ponto. Para ser reserva do Varela, pessoal, a gente precisa de uma reserva para o Varela. Não, então, esse é um ponto. A gente teve várias discussões no final da temporada passada, uma galera execrando o Varela, e eu sempre posicionei em relação a isso. Um time desorganizado tende a jogadores renderem menos, né? E, normalmente, o volante é o que se destaca. Quem foi o destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Pulgar, na marcação, também na criação, e o Gerson na assistência, 8, 9 assistências no campeonato. O Varela não se destacou tanto porque também não tinha espaço. Ele não é nada demais, ele é um feijão com arroz do lado direito, mas ele tem feito muito bem. Hoje, em desarmes, ele só perde para a dupla de zaga titular e para o Pulgar. Então, ele ajeitou o lado direito do Flamengo. Precisava só de um esquema, de uma estrutura de jogo bem organizada, para ele fazer muito bem o feijão com arroz dele, que era o que o Felipe Luiz fazia também do lado esquerdo. Só que o Felipe Luiz tinha mais grife e também é melhor tecnicamente que o Varela. Mas o Varela hoje não deixa nada a desejar, pelo que a gente tem na lateral direita. Não, perfeita análise. Assim, e seguindo a linha de raciocínio que eu estava dizendo, assim, o Tite, juntamente com a diretoria do Flamengo, contratou os jogadores para poder montar o elenco que seja capaz de suportar essa temporada, que vai ser eu acho que a temporada mais difícil do Flamengo e a mais importante, né? Por mais que a gente tenha tido o ano passado como mais importante, a gente não foi preparado para o Mundial. Cara, assim, eu consigo, pode até anotar, vocês podem cobrar aí, cara, quem quiser aí começar a levantar a primeira enquete aí. Esse time tem possibilidade de fazer melhor que o Flamengo de 2019 e se sagrar campeão mundial? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a gente está preparado para ser. Vai ser um ano difícil? Vai ser um ano muito duro? Vai, cara. Mas eu acho que pelas peças e pelo que o Flamengo apresentou, a gente ainda não começou a pegar os principais adversários do cenário nacional, mas tivemos bons adversários, bons jogos, né, durante esse estadual, em que a gente conseguiu vir se superando jogo a jogo. Eu acho que esses 10 dias servem para o Tite preparar o time. Galera que está no banco de reserva aí, cara, para começar a se preparar, porque vai jogar, vai ter partida para todo mundo. E eu acho que o Flamengo precisa estar pronto para isso. Então, para um ano difícil,
mas que dá pra gente ganhar muita coisa. Então, concordo contigo. Com certeza dá para o Flamengo fazer um ano muito melhor que 2019. Talvez não da forma de estilo de jogo que o Jesus propunha, né? Um pouco diferente da forma que o Tite bota o time para jogar, embora tenha surpreendido, marcação bloco alto o tempo todo, com exceção do último jogo, que jogou com o regulamento embaixo do braço, a gente vai chegar lá na análise do jogo. Mas assim, em relação ao Mundial, não sei, né? Porque esse ano já não tem mais aquele modelo de Mundial da FIFA curto. A tendência agora é só voltar em 2025 já na Liga, onde Flamengo, Fluminense, acho que o Palmeiras de cara já representam o futebol brasileiro, inclusive estão brigando para ser cabeça de chave e tal. É mais difícil, que a gente vai enfrentar mais adversários europeus, mas hoje o Flamengo, 26º faturamento do mundo, ele tem tudo para fazer uma boa campanha e disputar, sem sombra de dúvida. Agora, por mais que o Flamengo tenha feito essas contratações, se a gente olhar o scout do Flamengo no Campeonato Carioca, o Flamengo rodou muito pouco esse elenco. Principalmente a garotada, entrou pouco. Com o Tite entrou pouco. A gente pontuou muitas vezes isso aqui. E assim, essa primeira sequência de jogo, que vai do primeiro jogo da final com o Nova Iguaçu até a estreia do Brasileiro, tudo bem, é aceitável, mas a gente já tem, por exemplo, o desfalque do Pulgar. Ou seja, claramente o Flamengo vai ter que começar a fazer alguma mescla, né? Mas tem um momento aí que é muito complicado, cara, de logística principalmente. A partir do dia 17 de abril, quer dizer, a gente volta de Goiás dia 13, da estreia do Brasileiro, pega o São Paulo no Maracanã, na quarta-feira. No sábado já pega o Palmeiras em São Paulo, já sai daí para Bolívia, pegar o jogo mais complicado, 3.600 metros de altitude. Depois volta para o Brasil para pegar o Botafogo. Aí tudo bem, São Paulo, Palmeiras e Botafogo também deve. Se o Flamengo vai ter dificuldade com o elenco que tem, imagina esse time. Todo mundo vai ter. Mas analisando a situação do Flamengo, que assim, tem tudo para ganhar o grupo com tranquilidade, mas com o pé no chão. Depois do jogo do Botafogo, o Flamengo vai para Bragança Paulista, pegar o Bragantino, que lá é osso duro, sai para pegar o Palestino no Chile. Quer dizer, você vê que é uma sequência de viagem, o Flamengo quase não para no Rio. Você levantou bem aqui a média de 3,68 dias por partida, né? De descanso, quer dizer, se você botar nesse intervalo que para mim é o mais complicado, do São Paulo ao Palestino, no Chile, o Flamengo não vai treinar. O Flamengo vai só viajar e descansar. E aí depois o negócio dá uma amenizada. O Flamengo tem 5 jogos no Rio, em sequência. Dia 11 de maio, Corinthians. Depois, 15 de maio, Bolívar. 18, Vasco. Aí você vê que não tem descanso. Mas está no Rio, dá para treinar, não tem viagem. Depois do Vasco para o Grêmio, o Flamengo respira. 25 de maio, o Flamengo pega o Grêmio no Rio, uma semana de treinamento sem viagem. E fecha a fase da Libertadores, a fase de grupos, com o Milionários no Maracanã. Na minha concepção, assim, acho difícil o Flamengo ganhar 18 pontos, por causa do jogo com o Bolívar lá na altitude. Talvez agora a estreia com o Milionários, a gente tem que ver como é que o Tite vai colocar o time contra o Nova Iguaçu. Se for o time titular, talvez o time sinta um pouco pelo intervalo pequeno de tempo, né? Uma viagem para a Colômbia é complicada. Então, matar o jogo no primeiro tempo para poder botar a galera para descansar. Se sair um empate aí não fica tão ruim, porque na minha projeção, eu imagino o Flamengo fazendo entre 13 e 16 pontos, né? Se a gente olhar o ano passado, os 6 primeiros colocados fizeram no mínimo 13 pontos. E a gente teve um monte de baba no ano passado. O grupo do Palmeiras foi uma baba. E o do Flamengo o Flamengo deu mole. Por questões internas, enfim, não vale discutir. Mas analisando, eu tenho uma posição totalmente diferente desses jornalistas colocaram como os times brasileiros todos classificando com facilidade. Eu achei que os grupos foram bem distribuídos. O Flamengo é um dos mais fáceis mesmo. Se não tivesse a logística, não teria essa dificuldade, a logística e a altitude. Mas assim, se o Flamengo fizer, na minha concepção, entre 13 e 16 pontos, vamos supor que ele crave 15, ele tem tudo para fazer a melhor campanha ou a segunda melhor campanha, garantindo vantagem até a semifinal, que é o que importa. Não adianta fazer a melhor campanha, porque na final é campo neutro. Então assim, tem tudo para o Flamengo ir muito bem e ter a melhor campanha, mas tudo vai depender daquele ponto que a gente sempre toca aqui e que é uma interrogação. Como é que vai ser o comportamento do elenco quando o Tite tiver que rodar? E o Tite não é aquele treinador, conversando com alguns amigos flamenguistas, falaram o seguinte, é claro que o titular os considerados titulares vão jogar a Libertadores e os reservas o Brasileiro. Ele não pensa como um Renato Gaúcho. Ele roda o time. No próprio Corinthians, onde ele tinha um elenco muito menor, ele não tinha esse tipo de raciocínio. Ele vai rodar o elenco. A questão é que a gente vai ter um entrosamento, o mesmo nível técnico, desempenho desses atletas. Vamos ver ao longo dessa sequência de jogos nos 2 meses, né?
se o Flamengo vai conseguir realmente passar bem. São duas fases complicadas na temporada, esses 2 meses, e depois os 9 jogos na Copa América, do Campeonato Brasileiro, né, onde a gente vai ter bastante desfalques. Para mim são os 2 intervalos cruciais aí na temporada que o Flamengo tem, que se passar bem, com toda certeza é candidato a ganhar todas as competições e aí bater, na minha concepção, 2019.